física, matemática, robótica, computação. Essas são áreas fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia e, por isso, as universidades precisam cada vez mais incentivar projetos criativos e inovadores. No FAM em Pauta entrevista de hoje, nós vamos conhecer o FAM Makers, um laboratório que desenvolve projetos inovadores na universidade. E o nosso convidado é o professor Hélio Molizani, um dos coordenadores do laboratório. Confira o perfil do nosso entrevistado. Hélio Molizani possui licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi sócio fundador da GEDUTEC, empresa especializada em serviços de tecnologia educacional. Atuou como coordenador e professor em escolas da rede pública e privada. É professor do Departamento de Física da UFAM e coordenador do Núcleo do Amazonas da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Também é co-criador e coordenador do laboratório UFAM Makers. Professor Hélio, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Renata. É um prazer estar aqui, né? Olá, pessoal. Realmente é uma grande honra, né, esse convite para a gente falar um pouquinho dos nossos trabalhos na universidade. Bacana. Professor, com a sua experiência, como é que a universidade pública pode se tornar um espaço de referência em termos de inovação? Bom, a questão da inovação ela já vem sido trabalhada, né, e trazida há algum tempo na sociedade. A universidade, ela precisa, né, estar na ponta, ela precisa trazer essas novidades para o público, e porque nós formamos profissionais, nós formamos pessoas que irão para esse campo de trabalho e a gente precisa ter esse ponto de inovação. A inovação hoje em dia ela não se faz sozinha, a gente tem a questão da tecnologia, que é muito forte, muito presente nos dias de hoje. A gente sabe que também as questões tecnológicas mais inovadoras elas não são algo tão simples ou tão de baixo custo. Então, uma das fontes de recurso e tal é trabalhar em equipe, trabalhar com várias universidades em conjunto, né, buscando recursos, tanto de instituições públicas e também, se possível, de instituições privadas, para fomentar as pesquisas em inovação. Acho que esse é um primeiro ponto importante quando a gente fala em inovação. E as universidades estão conseguindo fazer essa articulação? As universidades públicas estão conseguindo se articular para poder superar esses desafios em termos de conseguir essas tecnologias que não têm um baixo custo? Então, no Brasil ainda é, de certa forma, um pouco recente, mas a gente tem vários exemplos no país de ações que têm trazido inovações tecnológicas bastante importantes. Inclusive aqui na UFAM, né, o nosso projeto, que depois a gente vai falar um pouquinho, a gente tem parcerias com outras instituições, como a Universidade Federal de Santa Catarina, né, o pessoal do RexLab, que traz trabalhos de inovação, mas ainda a gente tem grupos pontuais. Não é a universidade como um todo, mas eu acredito que é um avanço que a gente vai ter, é uma coisa que vai dominar todas as universidades. Mas ainda a gente tem pontos isolados e esses grupos de pesquisa que trabalham com inovação, de certa forma eles estão tentando se reunir e é importante que eles se reúnam para crescer juntos. Entendi. E como é, o senhor estava falando aí, já começou a falar um pouquinho da UFAM, né? Como é que a UFAM se encontra nesse cenário da inovação em termos de parcerias, em termos de iniciativas? Bom, eu acredito que a gente tem uma abertura muito grande, muito forte, uma colaboração muito forte por parte da reitoria para buscar essas parcerias. Dentro da UFAM, a gente está com uma equipe que está visionária, né? Um pessoal que realmente está querendo inovar. E para essas inovações acontecerem, a gente precisa de fontes de recurso e precisamos dessas parcerias. A reitoria tem apoiado muitos projetos de inovação. A gente tem trazido muitos trabalhos para a universidade e tentando formar muitas parcerias. Esse ano, pelo que eu vejo nas informações da própria universidade, já muitas parcerias entre universidades públicas, entre universidades internacionais têm sido feitas para trazer essas inovações. E o senhor acredita que a própria universidade, não apenas a administração superior, mas os alunos, os professores, os técnicos também, eles estão sensibilizados para essa necessidade de parceria para poder desenvolver a inovação? Então, isso é um fato curioso, né? Tudo que é novo, geralmente vem de baixo, vem do público,
né? Então eu acredito que os alunos que a gente tem aqui é que vão impulsionar, não só na UFAM, mas de um modo geral no Brasil, são os alunos que estão trazendo essas novidades, que estão buscando e pedindo para essas inovações dentro da universidade. E quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar que não é só uma questão na pesquisa ou uma questão de inovações só apenas tecnológicas, mas também são metodológicas. Então, de certa forma, a universidade, os cursos, eles precisam atender às novas demandas da sociedade. Então nós precisamos reformular cursos, nós precisamos reformular as metodologias para que a gente possa atender esse público. E isso vem geralmente de baixo. São os alunos que com outras concepções, com outras visões de mundo, que nos forçam, o que é muito bom, a buscar essas novas tendências. Então é um processo que vai ter que passar por várias etapas, né? Você estava falando aí de reformulação de ensino, reformulação de metodologias, não é isso? Então é um processo que não vai ser tão rápido. Não é um processo tão rápido, mas ele é necessário, né? Assim como tudo na educação, né? A educação a gente planta uma sementinha hoje para, né, colher os seus frutos um bom tempo depois. Mas essa movimentação ela precisa acontecer. E a gente já percebe muitos professores na universidade, muitos grupos de pesquisa, trabalhando com novas tecnologias, trabalhando com inovações, tentando melhorar essas metodologias. Claro que isso ainda precisa ser aprimorado e precisa ser divulgado para toda a universidade. Mas nós percebemos que já existe esse movimento de mudança. E com relação à criatividade, de que forma criatividade e inovação estão ligadas para a melhoria do ensino e da pesquisa? Então, o que a gente tem muito na questão do ensino, né, e a mudança que a gente tem no ensino, é com relação à necessidade de mercado também. Se a gente analisar a educação do século passado, era o quê? Era uma educação, entre aspas, fabril. Nós éramos educados para obedecer ordens, para cumprir regras, nós não entendíamos de todo o processo. Hoje o mundo precisa de pessoas que consigam resolver problemas. E não são problemas isolados, por exemplo, de uma disciplina ou outra, não são problemas puramente da física ou da matemática. As pessoas têm que ter um conhecimento amplo. E aí a inovação parte desse princípio. Como que eu posso resolver problemas locais, problemas, né, para a minha comunidade, problemas para a minha universidade, que soluções a gente vai trazer e essas soluções também vêm de coisas até simples. De repente eu não tenho verbas enormes para fazer grandes mudanças. Então como que eu posso, de alguma maneira, com baixos recursos, com poucos recursos, fazer mudanças, fazer inovações? Então a educação de hoje, ela passa por um processo de reinventar mesmo o pensamento. Então a ideia é criar pessoas, né, poder formar pessoas com criatividade para resolver problemas, para trazer novas propostas, para trazer uma sociedade mais igualitária. Então, nós temos várias coisas que são necessárias e que simplesmente os conteúdos curriculares eles não dão conta desse recado. Então, é preciso trazer a criatividade para dentro da sala de aula. Como fazer isso? Pois é, né? Isso é uma coisa interessante porque até lanço uma pergunta para todos vocês. Quando foi a última vez que você foi criativa? Quando foi a última vez que você parou para criar algo? Seja um desenho, uma pintura, né, uma figura, uma comida diferente. Quando que você parou e, né, se a gente pensar, puxa, quando foi a última vez que eu parei para liberar a minha criatividade? Liberar a criatividade, então, ela passa por um processo da gente pensar sobre o que a gente quer, mas a gente precisa ter um momento para respirar. A gente precisa ter um momento para pensar e trabalhar com pessoas de diferentes áreas. Então a criatividade ela precisa ser inserida, ela precisa ser trazida para dentro de todos os cursos e para que as pessoas possam produzir. A criatividade geralmente ela está atrelada também ao trabalho com projetos, a desafios. Então hoje o ensino tem que mudar, as propostas de ensino têm que estar atreladas a desenvolvimento de projetos, trabalho com problemas reais. A partir de situações reais, nós conseguimos desenvolver a nossa criatividade. Certo, professor, obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Fã em Pauta em Entrevista. Até já!